bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, por favor. E também de seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT. Bom, o livro de hoje é um livro muito legal, que eu quis falar agora, no comecinho de dezembro, justamente porque a gente acabou de ter o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, né? Dia 1º de dezembro. E hoje, como a gente está perto, eu quero falar sobre um livro que aborda o universo do HIV e da AIDS de uma maneira muito legal. Aqui no canal tem uma playlist, inclusive, de HIV e AIDS, com vários livros e filmes que abordam esse tema. Então, se você se interessa também, é só ir aqui nas playlists e ver os outros filmes e os outros livros. O que eu sempre percebi na literatura que fala sobre o HIV? Que eram livros teóricos sobre a doença, sobre as informações sobre a doença, mas principalmente, quase majoritariamente, eram livros de depoimentos. Então a gente tinha uma vida positiva, o segundo armário, depois daquela viagem, histórias da AIDS, que eram pessoas relatando as suas histórias e as suas experiências com o vírus. E eu nunca tinha me deparado com o livro Tirando Pílulas Azuis, que é um quadrinho também muito legal, que mostrava a vida e a relação amorosa de um casal hétero, mas soro diferente, né? Em que a mulher vivia com HIV e o homem não, e aí quais eram as questões entre eles. Mas eu nunca tinha lido uma ficção meio romance adolescente que os personagens tivessem que lidar com HIV. E eu sempre achei que era muito importante, talvez, que tivesse isso para que quem vivesse com HIV pudesse ler uma história onde os seus conflitos estivessem representados também, em maneira de ficção, né? É muito legal e muito importante para uma construção de uma identidade positiva a gente se ver representado nas histórias. Então, eu nunca tinha me deparado com um livro que falasse sobre o HIV dessa maneira, até agora, porque esse livro é muito legal, do Lucas Rocha, chamado Você Tem a Vida Inteira. Fiz esse prólogo todo para apresentar esse livro, tá? Gente, de verdade, é um dos melhores livros de romance jovem que eu li. É muito interessante e é muito legal, porque é uma historinha que você vai seguindo. E eu devorei em 2 dias, que eu não conseguia parar, é realmente muito legal. E ao mesmo tempo tem uma enxurrada de informações sobre o HIV, carga viral, CD4, o que é PrEP, o que é PEP, e como que a história do Lucas é estruturada. Primeiro que é um título já super positivo, né? Você tem a vida inteira. Então não é também uma daquelas histórias que teve muitas sobre o HIV, onde todos os personagens estão à beira da morte e que viver com o vírus é uma sentença de morte. Não. O livro tem 3 personagens. Começa com o Ian. O Ian é um garoto que está indo fazer a testagem pro HIV. E o Ian descobre que deu positivo. Então ele é um jovem agora soropositivo e o mundo cai para ele. O segundo capítulo é sobre o Vitor, que é o garoto que estava ali no mesmo lugar para fazer a testagem. Quando o Ian sai, o Vitor vê ele saindo e segue para fazer o teste dele. O que a gente descobre do Vitor? O Vitor estava tendo um caso muito empolgado com o Henrique, que é um outro personagem que ainda não apareceu. E o Vitor descobriu que o Henrique vive com HIV e ele ficou, tipo assim, boladaço, desesperado de que ele tinha que ter contado pra ele, de que contou tarde demais e que agora que ele sabe ele tem o vírus e não sei o que, foi uma falta de respeito, uma falta de ética. Ele fica muito bolado, muito nervoso e ele, assim que descobre que o Henrique vive com HIV, ele vai se testar também. E aí, quando ele se testa, o teste dá negativo. E depois ele vai pegar o ônibus e ele encontra com o Ian, do primeiro capítulo, que tá muito mal. E o Vitor fala, olha, eu tenho um amigo meu que vive com vírus, se você quiser você pode falar com ele. E o Vitor dá o telefone do Henrique, que é o peguete dele, pro Ian. Aí o terceiro capítulo é o Henrique, né? E o Henrique já vive com HIV há um tempo, já lida com isso de uma maneira mais tranquila, só que o Henrique já teve várias frustrações amorosas de vários relacionamentos, porque quando ele falava que era soropositivo, vários carinhas pulavam fora, ou eram preconceituosos, ou não queriam lidar com esse peso. Então o Henrique vive esse conflito, e o Henrique tá muito magoado com o Vitor, porque depois que ele falou pro Vitor que ele era soropositivo, o Vitor deu chá de sumiço. E agora aparece o Ian falando que o Vitor indicou ele para conversar com o Henrique. São essas 3 histórias e são esses 3 estágios e 3 momentos diferentes e 3 perspectivas diferentes de como viver com o vírus. Alguém que já vive há um certo tempo, alguém que acabou de descobrir e alguém que não tem o vírus, mas que estava se relacionando com quem tinha. Esse encontro
é muito legal, porque você vai vendo diferentes pontos de vista, diferentes conflitos, diferentes angústias, quais são os medos de cada um, qual que é a importância deles conversarem entre si e como que isso se desenrola, né? Leiam. E você não precisa viver com HIV para ler esse livro. Você não precisa estar eu quero agora estudar tudo sobre HIV e sobre a AIDS, então só por causa disso eu vou ler esse livro. Qualquer pessoa pode ler, porque é uma história, é uma ficção como qualquer outra, com personagens muito legais, muito fofos, e que você vai sentir raiva, você vai se emocionar, você vai rir. É muito legal, tá bom? Então, ó, Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, é a dica de hoje, e a gente, é claro, que se vê no próximo vídeo. Tá bom? Beijo!